Fala galera, Noviti Mengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Flamengo de Tite é o time que menos desarma na Libertadores de 2024. O momento vivido pelo Flamengo talvez seja o pior da equipe sob o comando de Tite. Contratado na reta final do último Brasileirão, o ex-treinador da seleção brasileira ainda não caiu nas graças da torcida flamenguista. Afinal, por mais que tenha conquistado o campeonato carioca de forma tranquila, a forma de jogo da equipe não é algo que vem agradando a torcida. Para piorar, a solidez defensiva dos primeiros meses do ano também foi embora. Na última terça-feira, 7, o rubro-negro foi até o Chile e acabou perdendo por 1-0 para o Palestino. Além de se complicar na luta pela classificação, o Mengão foi o único time brasileiro que não venceu na rodada. Inclusive, um número ajuda a explicar bem a péssima campanha do mais querido na Copa Libertadores, o baixo número de desarmes. O time de Tite é a equipe que menos desarma entre todas as 32 que disputam a fase de grupos. De acordo com o levantamento feito pela SofaScore, plataforma de dados e estatísticas, o Mengão detém a menor média de desarmes do torneio, com média de 12 roubadas de bola por jogo. Passagem pelo Flamengo faz diferença e Rodinei é favorito de Dorival para a seleção brasileira. O líder do ranking é o Rosário Central, que conta com uma média superior a 26 desarmes por partida. Vale mencionar que o primeiro brasileiro da lista é o São Paulo, com média pouco superior a 16 desarmes por partida. Dito isso, com apenas 4 pontos somados em 4 jogos, o Mengo terá que vencer as 2 rodadas finais em casa para garantir um lugar nas oitavas. Para isso vai precisar de um time que morda mais. Arrascaeta é cercado no CT do Flamengo e clima fica quente, veja detalhes. Flamengo vem apresentando um desempenho bem abaixo na temporada após a conquista do Carioca de forma invicta. Com 2 derrotas na Libertadores da América, a equipe viu a situação complicar para garantir uma vaga na próxima fase. Desta forma, a gestão e a comissão técnica entendem a necessidade de evolução e de dar uma resposta rápida em campo. Apesar de respaldado, Tite vem sofrendo uma pressão por parte da torcida e internamente. Mesmo isso não abalando o treinador, o desempenho dentro de campo vem gerando incômodo. Tite vem tendo que lidar com as críticas, enquanto tem desfalques importantes para o próximo confronto. Entretanto, diante do ocorrido, a torcida do rubro-negro perdeu a paciência e resolveu cobrar mais de perto. Um grupo de torcedores se reuniu na frente no CT do Ninho do Urubu, onde realizou cobrança aos jogadores que chegaram no local, tendo como principais alvos Everton, Cebolinha, Matias Vina e Arrascaeta. Além das cobranças, o grupo de torcedores levou uma faixa que foi esticada na frente do centro de treinamento, onde pediam "Fora Landim" e "Brás morde virilha", em alusão à confusão entre o vice-presidente do Flamengo e o torcedor, que ocorreu no shopping do Rio de Janeiro. Nem todos foram cobrados. Apesar da falta de paciência e cobrança excessiva com alguns jogadores, apenas um, até o momento, está saindo ileso nessa manifestação. Em um vídeo divulgado nas redes sociais pelos torcedores, quando identificaram que o carro era de La Cruz, as cobranças cessaram. É possível ouvir no vídeo que assim que um torcedor identificou que era o uruguaio logo alertou aos demais: "Calma, é o de La Cruz", que foi prontamente completado por outro rubro-negro: "Esse tem moral". Os seguranças do Flamengo estão na frente do CT para garantir a integridade física dos jogadores e dos torcedores presentes no local. Flamengo confia na recuperação de Tite em sequência de jogos no Maracanã. O Flamengo vive um momento de instabilidade. O time não tem apresentado o desempenho esperado, perdeu algumas partidas, corre risco de eliminação na Libertadores e, de forma geral, joga, mas não convence. Diante desse cenário, o técnico Tite e os jogadores estão sendo cobrados e pressionados pela torcida. O comandante identificou os principais problemas que afetam o elenco e prometeu soluções. A diretoria do clube já se posicionou a favor da permanência do treinador, mesmo diante dos resultados ruins. Pensando por esse lado, o UOL destaca algumas das motivações para que ele seja mantido no cargo. A primeira delas é a sequência de jogos no Maracanã ou no Rio de Janeiro diante da torcida. Essa sequência se inicia neste sábado, 11, contra o Corinthians, às 16 horas pelo Brasileirão. Logo em seguida serão mais 2 jogos em casa, incluindo um clássico contra o Vasco. Após a última derrota para o Palestino na Libertadores, a equipe teve 3 dias de treinamentos para se preparar para o jogo contra o Corinthians. Depois desse confronto, a equipe terá mais 3 dias para se preparar para o próximo jogo contra o Bolívar, e logo em seguida para o clássico contra o Vasco. Com o adiamento do jogo contra o Grêmio,
Tite terá mais uma semana de treinamentos antes de voltar a campo, ou seja, a diretoria do mais querido aposta nos jogos em casa, no período de descanso maior. Além disso, o trabalho do treinador é avaliado como excelente, com métodos atualizados. O Amazonas na Copa do Brasil. Ou seja, a diretoria do mais querido aposta nos jogos em casa, no período de descanso maior. Além disso, o trabalho do treinador é avaliado como excelente, com métodos atualizados. A intenção daqui para frente é evoluir em relação ao que não está funcionando. Até agora, o diagnóstico de falhas que foi identificado por Tite é mantido em sigilo. Neste caso, espera-se uma evolução no trabalho neste final de semana. Passagem pelo Flamengo faz diferença e Rodinei é favorito de Dorival para a seleção brasileira. Rodinei deixou o Flamengo em 2022, mas, seja gostando ou não, o lateral vem sendo alvo de notícias boas na Grécia. Em sua primeira experiência na Europa, o ala é titular absoluto do Olympiacos e foi o melhor lateral direito da última temporada. Agora, já há conversas do ex-lateral do Flamengo renovar seu vínculo no clube grego. Quer mais novidades? Rodinei está na mira de Dorival Júnior para defender a seleção brasileira ainda em 2024. Reportagem de Éder Traschini, do UOL Sport, informa que a comissão técnica de Dorival teve uma conversa com Rodinei pensando na preparação para a Copa América. Mais precisamente no dia 1 de maio. Rodinei na seleção? Pode ocorrer. O auxiliar Lucas Silvestre e o analista Paulo Sotero se encontraram com Rodinei para um papo pensando na amarelinha, hoje comandada por Dorival. A dupla viu a vitória dos gregos por 4-2 sobre o Aston Villa pela Conference League. Em sua primeira convocação pela seleção brasileira, Dorival chamou Danilo, da Juventus, e Ian Couto, do Girona, para a posição de lateral direito. Com Fernando Diniz, outros dois nomes foram chamados: Emerson Royal, do Tottenham, e Wanderson, do Mônaco. Em sua última passagem pelo futebol brasileiro, no ano de 2022, Rodinei teve papel fundamental no Flamengo para as conquistas dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Contratado pelo mais querido no fim de 2015, o lateral direito conquistou 6 títulos. Entre eles, as Libertadores de 2019, com Jorge Jesus, e 2022, sob a batuta de Dorival. Entre 2020 e 2021, deixou o clube por empréstimo junto ao Internacional. Flamengo quer empréstimo de Vitor Roque junto ao Barcelona e condição para negócio é exposta. O Barcelona não deve continuar com Vitor Roque para a próxima temporada da Europa. Uma das grandes promessas do futebol brasileiro, o jogador não vem tendo prestígio com Xavi. Desde que deixou o Atlético Paranaense, o jovem de 19 anos soma 13 jogos disputados com 2 gols marcados. Entretanto, neste período, esteve em campo somente por 310 minutos. Xavi tem outras preferências para a posição e tudo caminha para que o brasileiro deixe a equipe. Diversos clubes do futebol europeu vêm demonstrando interesse nos últimos dias. Na Premier League, Vitor Roque já apareceu ligado a clubes como Manchester United, Chelsea e Tottenham. Porém, agora, o futebol brasileiro também surge como um possível destino. Isso porque, de acordo com o jornalista Mauro Sanana, o Flamengo está monitorando a situação do jogador para a janela de transferências do meio do ano. A intenção do rubro-negro seria fechar um empréstimo de Roque. Porém, um acordo não será nada simples, visto que a prioridade do Barcelona é conseguir recuperar parte do valor investido, seja com uma venda ou até mesmo troca. Assim, o Flamengo irá aguardar o desenrolar das coisas e, caso veja uma brecha, irá tentar o empréstimo. Uma possibilidade seria com o time carioca arcando apenas com os salários. Enquanto isso, Vitor Roque segue na Espanha. Ele que em 2023, com as cores do Furacão, somou 45 jogos disputados, marcando 21 gols e fornecendo 7 assistências. E você, torcedor? O que acha de Vitor Roque no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.